The Beginning After the End. Volume 2. Capítulo 30. Última etapa. Pousada Espinha de Dragão. Aventureiro figurante aleatório. Ei, você ouviu sobre o boato acontecendo? Eu digo enquanto coloco minha caneca de cerveja na mesa. Um homem corpulento sentado na mesma mesa termina sua caneca antes de jogá-la na mesa. Se você está falando sobre aquele famoso espadachim mascarado, eu digo que é besteira. Eu poderia dizer que ele estava um pouco bêbado por suas bochechas coradas e olhos vidrados. Não, aparentemente é verdade. Um conhecido meu supostamente estava em um grupo com ele. Ele está viajando com Jasmine Flamesvort, então é difícil não vê-lo. Um rapaz magro com seu cabelo amarrado em um coque veio até nossa mesa para se juntar à fofoca. Então, o que o seu chamado conhecido disse sobre ele? O bêbado exclamou, ficando impaciente. Bem, eles foram juntos explorar uma masmorra menor que já foi limpa. Aparentemente, ele é muito baixo. Acho que os rumores são verdadeiros de que ele não é um mago. O rapaz magro apenas balançou a cabeça maravilhado. Bah! Isso é conversa, meu parceiro. Ou o espadachim mascarado é um aumentador ou os rumores são apenas exagerados. Você ouviu algumas das histórias que circulam sobre ele? Houve até um boato de que ele limpou sozinho uma masmorra. Isso é possível? Os aumentadores de classe B não podem fazer isso, mesmo se for uma masmorra de baixo nível e você espera que eu acredite que um espadachim comum pode. O bêbado agita sua caneca vazia para reabastecer sua cerveja. Sim, cara. Eu aceitaria alguns desses rumores com uma pitada de sal. Esse rumor de limpar uma sozinho, o cara também não disse que Jasmine Flamesvort foi com ele? Ela provavelmente o ajudou a conseguir, certo? Eu tomo outro gole, me sentindo um pouco tonto. Certo. Estou dizendo a vocês idiotas, aquele espadachim provavelmente não é tão forte. Metade desses rumores são provavelmente rumores de Jasmine Flamesvort. O guerreiro sagaz ousa chamar-se espadachim? Traga-o aqui. Vou enfrentá-lo qualquer dia. As coisas estavam ficando barulhentas enquanto o bêbado corpulento ficava cada vez mais intoxicado. O assunto mais quente hoje em dia entre os aventureiros era sobre o espadachim mascarado. Algumas histórias dizem que ele é o aprendiz de Jasmine Flamesvort, mas isso era um pouco forçado. Fiquei sabendo que ele fez um exame de classificação para passar para a classificação B, o que era realmente raro. Mais chocante do que isso, era que ele agora era uma classe A. Subindo uma classificação completa em 2 anos. Eu apenas balanço minha cabeça enquanto tenho pena de mim mesmo. Aqui estava eu, um aventureiro limítrofe da classe C. Eu falhei no exame para subir de classe 3 vezes nos últimos 3 anos. Depois de reunir pontos de mérito suficientes indo para masmorras e completando missões e missões, os aventureiros têm a chance de subir de classe ao passarem um exame. O exame difere para cada classe, mas, supostamente, para ir para a classificação A, que é a primeira classe considerada elite. O candidato tem que lutar 2 contra 1 com 2 aventureiros de classe A e durar 10 minutos. O estranho é que quando alguns dos rumores chegaram aos examinandos que estavam lá com o espadachim mascarado quando ele fez a prova, todos disseram que ele era um aumentador. O boato ficou muito grande ao redor dele porque todos que estiveram em uma exploração de masmorra com ele disseram que ele não usa mana, mas ainda era um monstro. O homem corpulento estava um pouco sóbrio agora, e estava apenas irritado com o fato de que um espadachim anão era melhor do que ele. Ele era um veterano classe B, e também, um aumentador. Eu poderia imaginar que era uma grande fonte de orgulho para ele. Asterisco crê em asterisco. A porta barulhenta do pub se abre e eu largo o garfo que estava na minha mão quando vejo uma figura entrando.
Bem, falando no diabo. O pequeno espadachim anão sobre o qual todos estão entusiasmados está aqui. Onde está sua pequena guardiã? O homem corpulento se levanta de sua cadeira com um sorriso malicioso no rosto, bochechas ainda vermelhas. O mesmo espadachim mascarado, o único responsável por todos os rumores malucos, ele estava aqui em carne e osso. Eu vejo seus olhos azuis sob a máscara olhando para o homem corpulento com uma expressão desconhecida. Ele estava vestindo um casaco preto simples que descia até o meio da coxa, o capuz do casaco cobrindo que a máscara não poderia. Estava apenas passando, mesmo com uma máscara e duas espadas, provavelmente não teria notado nada de especial sobre ele, mas quando você olha com cuidado, ele era uma visão estranha. A figura mascarada tinha cerca de 1,60 metros, o que não era tão alto. Ele tinha uma figura muito esguia por baixo do casaco, o que sugeria que ele era uma pessoa normal ou um conjurador. Amarrado atrás dele estava uma espada curta normal em cima e um bastão preto lustroso na parte inferior. Não pude deixar de me perguntar se ele era realmente um conjurador e se era seu cajado. Depois de lançar um olhar para o bêbado que o estava chamando, o homem mascarado simplesmente passou por ele, desinteressado, como se não valesse a pena. Você está me ignorando? Só porque você é um pouco famoso por seus boatos de merda, você acha que é melhor do que eu? O bêbado deu sua última gota enquanto desembainhou sua espada gigante de suas costas e segurou-a acima de sua cabeça para balançar para baixo. Ah, acalme-se. Você sabe que não tem permissão para matar alguém aqui. Eu tento reprimir o homem, segurando meus braços para impedir que sua espada balance, mas o mascarado nem mesmo se virou e continuou caminhando em direção ao balcão da frente. Isso irritou o bêbado ainda mais enquanto ele aumentava seu corpo e espada, que ambos brilhavam com um brilho prateado, me empurrou para o lado e se lançou contra o espadachim mascarado. Buon! Fico horrorizado ao imaginar o cadáver ensanguentado que provavelmente foi partido em dois com a força daquele golpe. No entanto, ao contrário do que eu esperava, a espada criou uma pequena cratera ao lado do homem mascarado, errando-o por apenas um fio de cabelo. Ufa, pelo menos o bêbado teve bom senso para não matar o homem. Ele provavelmente só queria assustá-lo. Eu me levanto para acalmar o homem corpulento de balançar novamente, mas quando me viro para ele, vejo que seu rosto está contorcido em uma expressão de choque e fervura. Gra! Ele balança sua espada novamente, levantando-a da pequena depressão que ele fez no chão. Os clientes que estavam sentados na sala de jantar da pousada estavam todos olhando agora, alguns torcendo por sangue. Com mana reforçando o corpo do homem corpulento e sua espada larga, não importa o quão bêbado ele esteja, seu poder e velocidade não eram brincadeira. Ele atacou com uma enxurrada de balanços que obliterou os assentos de madeira e as mesas no caminho, mas não importa o quanto ele atacasse, sua espada sempre errava. O homem mascarado estava na verdade permanecendo no lugar, não dando um passo para longe de sua posição, mas toda vez que a espada estava prestes a cortá-lo ao meio, ele simplesmente se transformava em um borrão, enquanto a única coisa que a espada atingiu foi uma imagem residual. Após cerca de 5 minutos de ataques do homem corpulento e sua espada grande, ele estava suando profusamente enquanto seu rosto mostrava sua frustração, mas ele foi mais cauteloso agora ao dar um passo para trás. Se esquivar é a única coisa que você pode fazer? Acho que sua guardiã fez todo o trabalho duro para você enquanto tudo que você fazia era fugir. O homem deu-lhe um sorriso ameaçador, ainda confiante de que poderia vencer o homem mascarado. Ele coloca as duas mãos no punho de sua espada e balança novamente, desta vez muito mais rápido do que seus ataques anteriores. Asterisco clang asterisco. Sua espada grande, que provavelmente pesava mais do que o próprio homem mascarado, foi lançada pelos ares, mas não sei como. O som parecia ter sido derrubado por outra espada, mas eu não conseguia ver. Eu não conseguia nem ver o espadachim mascarado puxando sua arma.
Você terminou. Asterisco do ou um asterisco. Ah! Foi o único som que ouvi do bêbado antes de todos nós cairmos no chão. Eu me senti como se estivesse debaixo d'água. Eu não conseguia respirar e a atmosfera ao redor parecia querer me esmagar. Eu estou com medo. Ah, assustador! Eu ouvi dizer que alguns lutadores de elite são capazes de produzir uma intenção de matar que pode assustar as bestas de mana, mas o que diabos foi isso? Havia algo como uma intenção de matar que poderia realmente matar pessoas? Virando lentamente minha cabeça para encarar o homem mascarado que obviamente era a fonte dessa sede de sangue, sinto o sangue drenar do meu rosto enquanto olho para ele. Eu não poderia dizer que tipo de expressão ele tinha sob sua máscara, mas eu não precisava. Parecia ver uma aura sombria e maligna explodindo dele. Eu juro que sinto que aquela aura escura ao redor dele estava viva e furiosa. A intenção de matar nem mesmo está focada em mim, mas eu tive que me esforçar para não molhar minha calça. Eu vejo o estado lamentável em que o bêbado está. Seus olhos estão arregalados e seu corpo rígido, como se ele estivesse petrificado. Ele está murmurando algo e eu posso ver as lágrimas escorrendo por seus olhos enquanto a área da virilha de suas calças está em um tom mais escuro. De repente, ele retrai sua sede de sangue e eu posso respirar novamente. Eu respiro fundo e acabo tossindo. Pude ver os outros aventureiros e os trabalhadores da pousada fazendo o mesmo, alguns em pior estado do que eu. O homem mascarado se volta para o balcão e encara a garçonete trêmula na recepção, já que seu rosto está 3 tons mais claro do que antes. Acredito que exista um saco de rações com o nome Note que um amigo meu encomendou há pouco tempo. O mascarado fala, sua voz de barítono clara e precisa. Sim. Vou pegar isso para você imediatamente. Ele faz uma leve reverência para a garçonete enquanto ela lhe entrega um saco de comida e ele sai enquanto a pousada inteira apenas o observa ir embora, sem ousar fazer barulho. Arthur Levin. Por que demorou tanto? Jasmine divide a comida e a coloca em cada uma das bolsas presas à sela de nossos cavalos. Tive uma pequena briga com um dos aventureiros da pousada. Haha. Eu coço minha cabeça enquanto subo na minha montaria marrom. Eu podia sentir Jasmine me olhando desconfiada, seus olhos semicerrados me julgando. Não se preocupe, não se preocupe. Eu não fiz um grande problema. Eu nem machuquei o cara. Eu apenas aceno minha mão para tentar convencer Jasmine de voltar para a pousada Espinha de Dragão. Jasmine apenas balança a cabeça e monta em seu cavalo também, pegando as rédeas para ir. Eu faço o mesmo enquanto seguimos em direção ao nosso destino. Eu penso nos últimos 2 anos. Jasmine queria que eu chegasse à classe ao mais rápido possível para explorar a masmorra para a qual estávamos indo hoje. Durante a jornada para elevar minha classe, ela se classificou também, tornando-se uma aventureira da classe AA. Ainda havia uma grande diferença de nível entre ela e Caspian, mas ela melhorou muito durante esses 2 anos. Quando não estávamos em missões ou explorando masmorras de classe baixa, estávamos treinando. À noite, fiz questão de meditar por pelo menos algumas horas antes de ir dormir. Durante os últimos 2 anos, passei para o estágio laranja claro, que considero um sucesso levando em consideração quanto tempo passei meditando. Não. A maior melhoria ao longo deste período foi definitivamente meu corpo. O não uso de mana me fez dar um passo para trás e lembrar como usar meu corpo e espada de forma eficiente para que eu possa ser muito melhor quando me aumentar. Não posso dizer que estou 100% em termos de força, pois o alcance físico de meus membros e músculos não está tão desenvolvido como era quando eu era adulto, mas não me sinto mais estranho ou reprimido quando luto agora. Eu ajustei algumas de minhas técnicas de espada para melhor caber em meu corpo atual, que terei que melhorar ao longo do caminho. Não posso dizer que foi uma viagem fácil e tenho cicatrizes no corpo para provar isso,
mas sei que valeu a pena. Juntamente com meu corpo assimilado pela vontade do dragão e o uso da rotação de mana, eu poderia finalmente ficar à vontade em saber que estava no caminho certo para o futuro. Jasmine ficou mais forte do que nunca. Enquanto viajava com ela, percebi que sua maior falha estava em sua esgrima. Crescendo enquanto aprendia habilidades de atributo de fogo por um tempo até ser considerada inadequada, ela estava sozinha para aprender a melhor forma de controlar suas espadas para ajustar suas habilidades de atributo do vento. Eu não era o melhor no vento, mas isso não significava que não pudesse treinar suas habilidades a respeito disso. Ela passou no exame de classe AA, utilizando as novas habilidades que ensinei a ela junto com suas técnicas de lâmina dupla que ela desenvolveu por conta própria. Eu queria fazer o exame de classe A também, mas os requisitos de pontos de mérito fizeram com que eu precisasse completar muito mais missões ou masmorras limpas antes de eu ser elegível para. Envio uma transmissão mental para Sylvie. Ela está agindo de forma estranha desde que viemos para a Clareira das Feras. Sempre mantemos contato, mas por algum motivo ela não queria vir me encontrar ainda, mesmo quando eu voltasse para Shirus para visitar minha família. Sempre que eu digo a ela para voltar, ela diz que há algo que ela precisa terminar antes de voltar. Eu poderia definitivamente dizer o quanto ela amadureceu. Podemos manter conversas e suas emoções se desenvolveram e se tornaram mais complexas. Embora eu tenha ido para casa algumas vezes durante o primeiro ano, desde o ano passado, demorou muito para fazer a viagem de volta a Shirus e voltar às masmorras todas as vezes. Em vez de, ficamos enviando cartas e nos encontramos com o pai ou a mãe de vez em quando no salão da guilda, onde ficam os portões de transporte. Ela está muito insatisfeita com esse fato, mas não impede de ser um aventureiro. Posso dizer que meu pai tem mantido com seu treinamento porque ele atingiu o estágio de laranja sólido agora, o que é impressionante para alguém de sua idade. Ele sorri para mim com orgulho, tanto de si mesmo quanto de seu filho, que está indo bem. Eles também têm me contado muito sobre o que está acontecendo na casa dos Eustia. Minha irmã ainda está um pouco longe de formar seu núcleo de mana, mas fiquei surpreso quando soube que Lilia despertou algumas semanas atrás. Seu despertar fez com que sua cama implodisse, o que era normal para um mago. Seus pais ficaram extasiados para dizer o mínimo com isso e não esperaram para inscrevê-la na Academia Shirus. Depois de ser testada, enquanto seu núcleo de mana estava na média, descobriu-se que suas veias de mana eram excelentes. Ela tinha uma alta capacidade de absorver mana de seus arredores, o que era essencial para todos os conjuradores. Acho que ela será minha veterana na escola quando eu começar a ir no próximo ano. Tirando-me dos meus pensamentos, ouço. Estamos aqui. Enquanto Jasmine desacelera sua montaria, se aproximando de uma clareira na floresta que estávamos atravessando. Na frente da entrada da masmorra, que era apenas uma caverna neste caso, havia um grupo de pessoas limpando o acampamento e se preparando para entrar. Acho que fomos os últimos a chegar. Acho que estamos presos com mais aumentadores. Eu ouço uma voz muito familiar e arrogante. Descendo da minha montaria, eu ando em direção ao grupo de aventureiros quando o conjurador de fogo loiro do local de exame me dá um olhar desagradável olhar. Jasmine segue atrás de mim enquanto um aumentador blindado se aproxima e levanta a mão na frente dele, gesticulando para um aperto. Por favor, não ligue para isso, Lucas, e deixe-me apresentá-lo ao grupo. Meu nome é Reginald Brooks e sou um aumentador de classe A. Estou no núcleo de estágio amarelo de atributo terra especializado no uso de um martelo. Ele aponta para o martelo gigante que estava no chão onde o grupo estava. Reginald tinha um cabelo castanho curto e bagunçado que combinava com seus olhos. Ele tinha um rosto muito quadrado que o fazia parecer mais masculino com sua barba curta e 1,9 metros de altura e ombros largos. O grupo consistia em Reginald, Criol e Braud como os aumentadores além de nós.
Kriol era um aumentador de atributo água muito defensivo que usava apenas um escudo gigantesco como arma. Ele era bastante baixo, com cerca de 1,7 metros, era meio gordo. Eu poderia dizer que ele era forte, porém, pela firmeza de seu corpo no geral, apesar de sua barriga. Braud era um homem de aparência muito nobre que tinha cerca de 1,8 metros. Ele usava uma armadura de metal branco que cobria seus ombros e peito apenas, com uma capa atrás dele. Com um cabelo loiro aparado com olhos castanhos afiados, ele parecia um verdadeiro assassino de damas. Para minha surpresa, ele era um verdadeiro cavalheiro e ofereceu-nos apertos de mão e um sorriso. Eu sou o Braud e acabei de me tornar um classe A, aumentador de estágio amarelo claro. Eu sou um aumentador de atributo fogo especializado em espada larga e escudo. Eu serei o único a nos liderar hoje. Ele sorri. Depois que os aumentadores se apresentaram, os conjuradores fizeram o mesmo. Ao lado de Lucas, havia 4 outros conjuradores. Um deles era um homem magro e o outro uma garota, enquanto o último era o de aparência séria, um menino de cabelo preto de óculos que também estava no local do exame. Qual era o nome dele mesmo? Meu nome é Elijah Knight. Classe A, conjurador de estágio laranja escuro, especialização única na Terra. Ele diz simplesmente. Eu não posso deixar de olhar para ele com atenção. Deve haver mais do que isso. Ele não seria capaz de pular o exame e ser colocado no rank B apenas por ser um conjurador da Terra, não importa o quão jovem ele fosse. O homem magro de olhos redondos que parecia bem na casa dos 30 apareceu em seguida. Ele tinha uma expressão presunçosa em seu rosto, apesar de sua aparência menos atraente, com seu nariz torto e cabelo castanho repartido. Eu sou Oliver e sou um conjurador de classe A, estágio amarelo escuro. Sou um emissor desviante, especializado em cura. Ele estica o queixo presunçosamente enquanto cruza os braços. Apesar de sua atitude, não posso dizer que não estou feliz por ter um curandeiro neste momento. Oi. Meu nome é Samantha, mas vocês podem me chamar de Sammy. Estágio amarelo escuro, classe A, conjuradora com especialização única em água ao seu serviço. Ela pisca na minha direção. Samantha parecia ter cerca de 20 e poucos anos e era uma mulher atraente, mas por sua atitude, tenho certeza que ela sabia disso também. Ela tinha cabelos loiros ondulados que desciam pelos ombros e olhos azuis claros que pareciam quase cinza. Seus olhos eram grandes e redondos, fazendo-a parecer mais bonita e sua baixa altura de cerca de 1,5 metros complementava isso bem. Embora seus recursos não fossem abundantes como uma certa conjuradora do vento dos chifres gêmeos, ela tinha uma bela figura e eu poderia dizer que Oliver tinha uma queda por ela pela forma como ele ficava olhando de soslaio para ela. Jasmine, estágio amarelo claro, classe AA. Aumentadora de atributo vento com adagas duplas. Minha parceira diz sem pestanejar. Note, estágio laranja claro, aumentador de classe A. Atributo fogo com especialização em espada. Eu disse simplesmente. Braud sorriu para nós. Bem-vindos, vocês dois. Estou certamente feliz por ter outra classe AA no grupo. Os outros 2 aumentadores concordaram com a cabeça enquanto Oliver e Lucas tinham rostos que mostravam que não se importavam, enquanto ele simplesmente anunciava que era um conjurador especializado em fogo que estava no estágio amarelo. Elijah manteve seu rosto de pedra enquanto eu notei como Samantha fica olhando para mim, tentando olhar através da máscara de alguma forma. Não posso deixar de perguntar. Olha, houve vários rumores sobre você dizendo que não é um aumentador, mas você claramente acabou de anunciar que é. Reginald pergunta, pegando seu martelo gigante e encostando-o em seu ombro. Faz um tempo que não uso minha magia por motivos pessoais. Deve ter sido essa razão pela qual esses rumores surgiram. Eu apenas dei de ombros,
sinalizando para eles seguirem em frente. Percebendo que eu não queria satisfazer a curiosidade deles, ele simplesmente tossiu e montou a formação para o grupo. Seria basicamente Braud na frente, já que seu estilo de escudo e espada era o mais adequado para a linha de frente. Ao lado dele estavam Reginald e eu, ambos especializados em ofensiva. Na retaguarda estava Criol com seu escudo gigantesco para evitar que fossemos flanqueados e Jasmine ao lado dele, pronta para matar qualquer coisa que pudesse passar por ele. Estávamos todos encarregados de proteger os 4 conjuradores com Oliver no centro morto, o mais protegido já que ele era o curandeiro. Devíamos partir imediatamente, declarou Braud. Ele estava assumindo a posição de líder, já que era a linha de frente o único outro classe AA além da quieta Jasmine. Esta masmorra foi considerada classe AA, o que significa que grupos com apenas classe A ou superior podem entrar. Braud descobriu recentemente que havia um túnel escondido que conduz a uma parte inexplorada da masmorra, que estaríamos explorando hoje. Isso significava que a maior parte da exploração da masmorra seria por partes não mapeadas. Todos desembainharam suas armas enquanto até mesmo os presunçosos conjuradores faziam uma cara séria quando entramos na masmorra chamada